tivesse microfone, a gente ia sem microfone também, não tinha problema nenhum, não é? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos Padre André, Padre Fernando, amados irmãos e irmãs, eu tenho a graça de já ter vindo aqui algumas vezes, mas para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu tenho 31 anos, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo que está aqui, que é a Janaína, e para vocês não falarem que é coisa da minha cabeça, eu até trouxe ela para comprovar. Nós somos casados com a graça de Deus há 7 anos, nós temos uma filha, a Elisa tem 3 aninhos com a graça de Deus. Deus nos deu a graça também de juntos termos coordenado o movimento da renovação carismática durante 4 anos na nossa diocese. Foi nesse momento, inclusive, que a nossa amizade com o Padre André se fortaleceu ainda mais. Quanto nós aprendemos convivendo com esse sacerdote. Irmãos, nesse momento, neste tempo que nós estamos vivendo, vocês de maneira especial nesses dias, hoje nós concluímos, mas esta conclusão, ao mesmo tempo que encerra, ela é um início. E por isso o tema que nós vamos falar nesta noite é sobre oração e perseverança. Vida de oração e perseverança. Confesso a vocês que quando eu era um pouco mais novo, eu olhava esse termo vida de oração e eu achava que estava errado esse termo. Como assim vida de oração? Deveria ser a oração na vida. Por que vida de oração? E conforme eu fui caminhando, irmãos, esse termo foi ficando cada vez mais claro na minha vida e no meu coração. Por que vida de oração? Porque não é que a oração precisa estar embutida na nossa vida, não. É a nossa vida que precisa estar embutida numa oração. A oração não é parte da nossa vida, mas a nossa vida precisa ser uma oração. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque sem a oração não há salvação. Não tem como chegar a Deus por outra via, senão a via da oração. E durante esta pregação, eu tenho esta missão de redescobrir, irmãos, na nossa vida, este privilégio que é orar. Este privilégio que é nós termos esse contato com Deus. Então, o que é oração? Eu recorro a São João Damasceno. São João Damasceno diz que a oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Vamos repetir isso? Oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Ora, irmãos, isto significa que a oração, ela nos retira do estado que nós estamos. A oração nos faz contemplar realidades que nós não estamos vendo, situações que nós não percebemos. A oração nos retira, de certa forma, do cotidiano, para nos fazer contemplar algo que está além de nós. É uma elevação, é uma subida, é outro nível. A nossa mente e o nosso coração está em Deus, e em Deus nós somos tocados. Em Deus nós somos abastecidos. Em Deus a nossa vida começa a ser transformada, é nele. A oração tem um papel, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, de elevar a nossa vida, de mudar de estágio, para que nós estejamos na mesma sintonia que Deus. E de maneira propícia, nós ouvíamos na primeira leitura, este chamado de Samuel. Veja, irmãos, aquilo é uma representação perfeita do que é oração. Oração, meus irmãos,
não é só um diálogo com Deus, embora também seja, mas a oração também é um direcionamento deste Deus que nos fala o tempo todo. Deus estava falando a Samuel o que ele deveria ser, qual rumo a sua vida deveria tomar. Deus estava mostrando a Samuel o que ele foi criado para ser, e não tem outra via de descobrir isso, senão com o coração atento, arrebatado de amor, que contempla um Deus que conversa conosco. Veja, eu vou dar um exemplo bem cotidiano. Se porventura o Papa passasse aqui por Santa Cruz das Palmeiras e dissesse: eu preciso ficar na sua casa hoje, qual seria a tua atitude? Eu ia preparar a melhor mesa que eu pudesse, aquelas xícaras, aqueles jogos que eu ganhei no casamento, que nunca usei, porque eu estava aguardando uma situação especial. Nesse dia, mas é o Papa, né? Para o Papa, então, eu vou colocar xícaras, vou colocar aquelas toalhas, não é? Que ai de quem sujar a toalha, não é assim? Tem toalha que nem coloca, uma toalha até reluzente, de tão branca. A toalha foi feita para ser posta na mesa, mas não essa toalha. Essa toalha não, esta toalha foi feita para ser guardada, não é verdade? Só para ocasiões especiais. Pois bem, quando nós soubemos que o Papa iria ficar na nossa casa, nós começamos a fazer o melhor que nós pudemos. E imagine, meu irmão, como seria o seu diálogo com ele. Será que você ia prestar atenção em tudo que ele estivesse falando? Sim ou não? Sim. Atento. O Papa ia começar a falar, você ia ficar assim, admirado, só prestando atenção em cada detalhe, em cada gesto, em cada palavra. Que maravilha, que graça. O Papa está na minha casa e eu posso ouvi-lo. Eu posso falar com ele. Nós temos esse diálogo. Irmãos, se é um privilégio, se um Papa um dia fosse na nossa casa, quanto maior o privilégio que você tem para falar com Deus por meio da oração. A oração é esta mesma situação. É Deus que fala e eu escuto, eu falo e Deus escuta. E esta elevação da alma vai nos trazendo aquilo que a gente chama de santificação. Irmãos, a coisa mais triste que tem é aquela pessoa que contempla a vida só com olhar terreno, que não vislumbra as coisas, as situações, os problemas que acontecem na sua vida, sem um olhar divino, que acha que a vida é só isso mesmo. Bom, se a vida é só isso mesmo, então eu vou viver do jeito que eu acho, do jeito que eu acredito ser o mais correto. E não precisa ir muito longe não, é só você olhar ao seu redor. Qual tem sido, irmãos, o caminho do mundo por esta mentalidade de que eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso fazer aquilo que eu acho. E desculpe lhe dizer, irmãos, mas esta mentalidade do se me faz feliz, então ok, isso é o inferno. Essa mentalidade do se está te fazendo feliz, então vai, tem destruído a nossa vida, tem destruído a nossa casa, tem destruído a nossa família. Por quê? Porque nem eu mesmo sei o que eu quero da minha vida. E eu não sou chamado na minha vida a fazer aquilo que eu quero. Eu sou chamado na minha vida a fazer o que Deus quer.
Ora, nós estamos aqui dentro da igreja e nós temos aqui um exemplo claro, que é Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel vai anunciar, e o anjo diz para ela que ela será a mãe do Salvador, Nossa Senhora responde aqui: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Só que algumas traduções não está eis a serva, em algumas traduções está eis a escrava do Senhor. Eis a escrava. Ora, nessa mentalidade que o padre nos alertava, nessa mentalidade da liberdade por extremo, do fazer o que nos faz feliz, ouvir que nós teremos que ter uma vida de escravo, nem passe pela nossa cabeça. Mas irmãos, nós temos aí um paradoxo: quanto mais escravo eu for de Deus, mais livre eu serei. Porque se você não for escravo de Deus, você será escravo de todas essas outras porcarias que nos são oferecidas, e que muitas vezes nós entramos e não saímos mais. Pudera, se nessa noite, eu e você tomássemos essa decisão: eis aqui o escravo, eis aqui a escrava. O que é o escravo? O escravo é a figura daquele que não tem vontade. E por que ele não tem vontade? Porque ele é inteiramente dependente do seu Senhor. É o seu Senhor que o leva, é o seu Senhor que direciona, é o seu Senhor que mostra, é o seu Senhor que conduz a vida. Então, ele não está preocupado, irmãos, com o dia de amanhã. Ele não está preocupado com as situações que ele vive hoje, porque ele sabe que é o seu Senhor que conduz, é o seu Senhor que está direcionando, é o seu Senhor que está levando. Então, amados irmãos e irmãs, se eu e você queremos, neste 2024 que se inicia, ter um ano realmente diferente, tenha a coragem de ser escravo de Deus. Quanto mais escravo você ser de Deus, mais livre você será. Mas então, o que é orar? E a igreja nos ensina o que é orar. Veja, todos nós aqui somos criados por Deus, criaturas. Deus nos cria pelo seu amor. E às vezes nós temos uma imagem assim, daquelas indústrias, sabe? Que vai produzindo a larga escala. Então Deus nos criando foi como naquelas indústrias. Não. Deus pensou em cada um de nós. Deus pensou nas nossas virtudes, nas nossas qualidades. Quantas coisas você é bom em fazer? Eu dou sempre esse exemplo. Quando eu me casei com a Janaína, nós tínhamos acabado de nos mudar, e a Janaína foi fazer um rocambole de carne moída. E ela lá toda concentrada, preparando. E ela falou assim: tá pronto. E eu dei uma garfada. Estava maravilhoso, irmãos. Estava muito bom, né? Achou que eu ia falar que estava ruim. Não, estava ótimo. Estava muito bom. E eu fiquei admirado, falei assim: meu amor, a primeira vez que você cozinha esse rocambole? E ela disse assim para mim: meu amor, desde que a gente casou, tudo que eu tenho cozinhado é a primeira vez. Por quê? Porque isso é dom. Tem pessoa que cozinha, pega a receita, faz 100 vezes e não acerta, verdade ou não? E a pessoa vai falar: mas eu segui a receita, eu coloquei 100 gramas disso, eu fui linha por linha, o negócio não cresceu, o negócio não ficou bom. É ou não é? E tem gente que faz a primeira vez e acerta de primeira. Isso é dom. Quantas coisas você é bom em fazer? E nós temos vivido uma época em que nós só olhamos e achamos ruins, não achamos que nós somos dignos de nada, não percebemos nestes detalhes o sinal amoroso de Deus, a marca amorosa de Deus, quando pensando em nós, nos encheu de dons, nos encheu de talentos. Pois bem, irmãos, se Deus nos criou, se nós somos criaturas, nós temos esse desejo, essa necessidade de estar com o Criador.
Nós temos um desejo infinito, que somente Deus preenche, porque nós temos este profundo desejo de estar com Deus. A criatura se remete ao seu Criador, a criatura deseja ao seu Criador. Mas o que nós temos observado, irmãos, é que cada vez mais, e desculpe dizer, mas até dentro da igreja, nós temos tirado Deus dessa equação. Então eu vou até Deus quando eu tenho vontade, quando eu estou passando por alguma situação. Eu vou na missa de domingo, mas se tiver um tempo igual hoje, chovendo, nossa, meu Deus, vamos olhar inteiro, melhor não. Então nós vamos criando este relacionamento cômodo com Deus. E a vida de oração é uma vida incômoda. Por quê? Porque te tira da mesmice, te tira do lugar. Ao entrar em contato com Deus, você vai olhando para a sua vida e vai dizendo: Senhor, como eu sou miserável, e eu preciso mudar isso na minha vida. Eu não quero mais, Senhor, viver nessa vida de pecado, não. Eu quero essa vida nova que está em Ti. A oração vai nos incomodando, e é por isso que quando a gente peca, parece que a gente sente algo ruim, algo nos incomoda. Por quê? Porque isso não é nosso. A oração incomoda. Ora, se a oração incomoda para que eu seja mais santo, e nós fizemos uma oração belíssima através do padre aqui, dentro do seu ministério sacerdotal. Se a oração incomoda porque me chama à santidade, você acha que o inimigo quer que você ore? Fala para o irmão que está do seu lado: coisa linda de Deus. Aperta o passo, porque quando você se decidir a orar, você vai perceber situações que você nunca tinha visto. Queridos, a oração tem um objetivo. Esta oração que vai me santificando. Primeiro, quando eu oro, a oração primeiro é uma adoração. Eu adoro a Deus por meio da oração. Eu vou contemplando este Deus do universo, esse Deus que cria todas as coisas. Eu vou adorando a Deus. Você pega o exemplo de uma Santa Faustina Kowalska, quando nos seus diários ela vai dizer assim: Senhor, contemplando a natureza, eu tenho louvores a te dar sem fim. Olha, olhando a natureza, ela sente no seu coração esse desejo de louvar, de agradecer a Deus. Então, amados irmãos, quando eu oro, a minha oração precisa ter uma hierarquia. E nesta hierarquia, para o primeiro, eu vou adorando a Deus. Veja, nesse momento eu não estou pedindo nada a Deus, não estou falando nada a Deus, eu estou adorando a Deus. Estou contemplando Deus por meio da minha oração. E neste momento de adoração, irmãos, eu vou contemplando esta santidade do Senhor. Eu vou contemplando essas maravilhas de Deus. Num segundo momento, irmãos, a minha oração é um agradecimento, é um louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Eu vou louvando, eu vou agradecendo. Veja, nesse momento eu não pedi nada ainda. Eu estou louvando, eu estou adorando, estou louvando a Deus pelos benefícios, pelas graças. Inclusive, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem graças que Deus te dá, que são invisíveis. Você às vezes não vai notar, você às vezes nem vai perceber, mas é graça de Deus sobre a tua vida. Então você agradece, você louva. Ah, mas tem tanta coisa ruim na minha vida, eu estou passando por tanto problema. Meu irmão, louva a Deus. Louva. Louva a Deus. Louva a Deus. Ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm.
louvo a Deus, louvo a Deus, ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. E o que diz agora? Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Eu louvo, eu bendigo a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação. Obrigado. Eu vou louvando ao Senhor. Terceiro, irmãos, a oração também me leva a pedir perdão. Pedir perdão a Deus das minhas faltas, das minhas misérias. Não precisa responder, só pensa. Quantas vezes, irmãos, nós somos de Deus, diante de Deus, de maneira honesta, sem justificativa. Senhor, aconteceu isso, mas é porque fulano também fez isso, Senhor. E aí eu respondi, não. Perdão, Senhor. Não devia ter agido dessa forma, não devia ter falado desse jeito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oração de perdão, adoração, louvor, perdão. E por fim, nesse quarto momento, eu peço as graças a Deus. Eu peço algo que eu necessito, eu rezo por alguém. Irmãos, se nós colocarmos isso na nossa vida de oração, tenha certeza que você vai contemplar a diferença de uma oração que começa adorando, que louva, que pede perdão e por fim que se entrega, porque esta oração é a elevação da nossa alma a Deus. É a oração da criatura que chega ao Criador. E por fim, eu quero dizer antes de nós orarmos, há uma oração que chega ao coração de Deus. Há uma oração que chega ao coração de Deus. Quer saber qual é essa oração? Sim ou não? Primeiro, a oração que chega ao coração de Deus é uma oração que exige atenção. É uma oração que exige recolhimento. E o Senhor nos ensina no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, quando você quiser orar, se recolhe. O que é esse recolhimento, irmãos? Nós vivemos um mundo muito agitado. É muita informação o tempo todo, é muito barulho. E muitas vezes este chamado de Samuel, também vem até nós, mas nós não conseguimos ouvir. Esse Deus muitas vezes fala conosco, mas na correria diária nós não percebemos. Então se recolha. Tem esse momento de atenção com o Senhor. E deixa eu lhe dizer, irmãos, você não precisa orar com o celular. Que é um negócio que tira mais atenção que o celular? Tem ou não tem? Então se você for rezar, livre-se de tudo que te distrai. É o teu momento com Deus. É aquela conversa que eu dizia no início com o Papa, né? É o teu encontro com o Senhor. Então se recolha, atenção, preste atenção no que o Senhor está falando. Oração não são palavras mágicas. Oração, meu irmão, brota, nasce do nosso coração. E veja, o Senhor espera de nós, não é a quantidade da oração, mas é a qualidade da oração. Muitas vezes é preferível você rezar um terço bem meditado,
atento, prestando atenção nas palavras, prestando atenção nos mistérios, do que você rezar 4 rosários igual uma metralhadora, sem prestar atenção no que está falando. Veja, não é que nós não podemos rezar em quantidade, mas o essencial de uma oração é a qualidade do que se ora, é esta elevação da alma a Deus, é uma oração que contempla, é uma oração que pensa, é esse Deus que perscruta o nosso íntimo. Então eu estou atento ao que o Senhor está me dizendo. Portanto, irmãos, medite, ore, com calma, com paciência. Não pense assim, eu vou rezar muito. Muitas vezes é preferível você ter uma oração de qualidade, uma oração cheia de coisas que você está só repetindo. Por fim, eu vou falar algo que não acontece aqui em Palmeiras, só em São João, graças a Deus, porque aqui vocês são tudo santo, né? Então isso não acontece. Mas a gente vai falar de oração, a pessoa começa a dizer assim: ah, mas eu vou rezar, mas eu não sinto nada. Nossa, eu vou rezar, mas me dá um sono. Fala para o irmão que está do seu lado, ainda bem que ele não está falando de você. É só lá em São João, né? Ai, meu Deus, olha, eu rezei, não senti nada, me deu muito sono. Ah, mas eu estou passando por tanta dificuldade que eu não tenho nem forças mais para rezar. Isso não acontece aqui em Palmeiras, graças a Deus, só lá em São João. Fala para o irmão que está do seu lado, coisa linda. Oração não é entretenimento. Não é entretenimento. Você não reza para sentir nada. Às vezes na oração, você não vai sentir nada mesmo. Mas eu vou lhe dizer algo para você guardar para a sua vida. Esta oração que você rezou sem sentir nada, sem vontade, sem tempo, esta oração que você rezou muitas vezes nas lágrimas, pelas situações que você vive, quanto mais sacrifício você coloca na oração, mais agradável essa oração é a Deus. Uma oração que agrada ao coração de Deus é uma oração que brota do sacrifício. Quanto menos vontade você tiver, mais agradável é essa oração. Porque você está martirizando-se, você está esquecendo dos seus desejos, da sua vontade, está contemplando a Deus. Então esta oração é uma oração agradável, que chega ao coração de Deus. Amado irmão e irmã, se você está com sono, melhor hora para orar é essa. Está cansado? Reza. Não sente nada? Reza. Porque esta é a oração agradável, e você vai perceber que nestas orações que você não sente nada, vai chegar um determinado dia que você vai contemplar esta elevação da alma, e muitas vezes, irmãos e irmãs, você tirará forças de onde você nem imaginava que tinha, palavras que você nunca tinha ouvido, coisas que você não resolvia e começam a se resolver, porque é Deus agora que está guiando a tua vida, é Deus que está te direcionando, é Deus que está te mostrando. Eu vou morrendo para mim mesmo, para que Deus viva em mim. Quanto mais sacrifício, mais agradável. Por fim, meus irmãos, a oração, ela brota da humildade. Nós ouvimos que Deus resiste aos soberbos. A oração é humilde, meus irmãos, porque a gente reconhece que a gente precisa de Deus, a gente se prostra diante de Deus, a gente se entrega a Deus. A oração soberba não. A oração soberba é uma oração que acha que Deus deve obrigação a nós. A oração soberba é aquela que acha que Deus é só mais um acessório que eu coloco e tiro quando eu quiser. A oração humilde não espera nada.
E por não esperar nada, Deus dá tudo. A oração humilde é a oração da criança. Eu tenho uma menininha de 3 anos. Tudo que ela recebe, ela fica feliz. Sabe por quê? Porque quando ela acordou de manhã, ela não esperava ganhar nada. Às vezes, irmãos, ela ganha um presente, ela fica maravilhada com o embrulho do presente. Ela dá um valor naquele embrulho. Embrulho, que às vezes a gente, depois de mais velho, a gente rasga o embrulho de qualquer jeito e joga fora. Não! A criança reconhece na gratuidade a graça. Por ela não esperar nada, ela tem o coração agradecido. E é por isso que Jesus nos falava no Evangelho, que nós precisamos ter um coração de criança. A criança só acolhe. Para minha filha Elisa, se nós trouxermos uma bala, uma balinha, para ela já é uma alegria imensa. Oração humilde. Não espere nada, meu irmão. Não espere nada, só ore. E Deus vai te dar o que você precisa. Creia nisso. A oração, por fim, é uma oração sincera e perseverante. Veja, irmãos, ser sincero na oração. Muitas vezes eu devo, mas eu não quero. É como aquele irmão que muitas vezes tem o vício do álcool. Ele sabe que ele deve ser sóbrio, mas muitas vezes ele não quer. Ou aquele jovem que sabe que ele deve ter uma vida casta, ele sabe, ele deve, mas ele não quer. Portanto, irmãos, a oração passa por uma sinceridade, de um desejo concreto. Eu quero, Senhor, eu quero ser diferente disso. Eu quero romper com o pecado. E nós vamos orando até quando, irmãos? Nós vamos orando para sempre. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos chamados a orar, porque a nossa alma tem sede de Deus. Por isso ela é uma oração perseverante, sincera e perseverante. É como a história daquele menininho que estava no catecismo, na catequese, e o padre ali dando a catequese para ele, perguntou assim: filho, Deus responde às nossas orações? E aquele menininho disse assim: sim, padre, Deus sempre responde às nossas orações. E o padre, para indagá-lo ainda mais, disse assim: então por que nem sempre Deus dá aquilo que a gente está pedindo? E aquele menino disse assim: padre, Deus sempre responde às nossas orações. É que às vezes Ele responde com sim, e às vezes Ele responde com não. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Queridos, eu quero concluir dizendo que Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes, nós achamos que o que nós estamos pedindo é o melhor para nós. Só que nós só vemos uma parte, irmãos. Deus vê o todo. Deus vê algo que nós não vemos. Deus sabe os impactos daquilo que nós estamos pedindo, mesmo que nos pareça algo bom. Muitas vezes você pode dizer: Senhor, eu queria um emprego que eu fosse melhor remunerado. Mas talvez, irmão, com esse salário maior que você teria, você ia começar a perder as suas virtudes, ia começar a estragar a sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Portanto, aquilo que você pede, Deus sempre responde, mas Deus responde com aquilo que é melhor para nós. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento,
a ter este ato de oração. Jesus que está presente no nosso meio. Queria que você nesse momento, diante dele, vivenciasse essa vida de oração.